Então vamos lá. Então, querendo ou não está mais mudo não. Querendo ou não, a lubrificação também faz parte das máquinas elétricas, porque o transformador ele é cheio de um óleo isolante, um lubrificante isolante, que precisa ser trocado periodicamente, senão ele entra em curto. Então a lubrificação dos processos mais importantes que existem dentro da manutenção. Meu caro, a gente, como engenheiro de manutenção, a gente fala, não lubrificou, ferrou. Não lubrificou, ferrou. 90% dos problemas de desgaste, de desgaste em máquinas se dá por problemas de manutenção, de lubrificação. Ou a lubrificação não foi feita ou está sendo feita de forma errada. Que não basta fazer, tem que fazer certo, com o produto certo, na hora certa. Não é complicado, não é complicado, não é difícil, mas é trabalhoso e requer muita organização. Ok? Eu vou fazer o seguinte: quem não tem aqui experiência com isso? Quem não sabe nada de lubrificação? Vamos lá, faz um sinal aí para mim no chat. Quem não entende absolutamente nada de lubrificação, quem não sabe o que é isso, para que serve, faz um sinal aí para mim no chat. Então a Flávia sabe o intuito, a Raquel não sabe nada, quem mais? Só isso? O resto todo mundo manja horrores de lubrificação? É isso que eu tenho que. Das 20 pessoas na sala, eu tenho 18, agora 17. A Daiane também não sabe. O resto todo mundo manja horrores. Posso perguntar o que eu quiser. Ah, tá melhorando. As pessoas resolveram interagir. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vai, para eu não ficar falando muito, então, hoje é sexta-feira, eu não quero ser muito chato, tá chovendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um filminho para vocês. Vou botar um vídeo para vocês. Como eu já disse, é um vídeo, esses vídeos eles não são muito profundos, mas eles são extremamente ilustrativos. Dá um segundo só, deixa eu pôr o vídeo aqui no ar e já compartilho com vocês. Um segundo.
Tá aí, tô mandando para você. Depois nós conversamos sobre a PS. Ananias, me ajuda aqui. O que foi, dona Marta? Ah, minha máquina de costura pifou. E eu não sei se eu vou poder ajudar a senhora não, dona Marta. Sabe o que é? Eu recebi uma encomenda de umas peças que eu tenho que entregar. Ananias, para você arrumar isso deve ser rapidinho, né, Ananias? E depois eu também tenho umas encomendas de uns vestidos. Tá certo, dona Marta. Vizinho é para essas coisas, né? O que aconteceu? Bem, eu não sei. Eu botei óleo, começou a cheirar queimado, parou. Não sei o que aconteceu. Estranho. Diz uma coisa. Que tipo de óleo a senhora usou, hein? Bem, o óleo de máquina tinha acabado. Eu botei óleo de cozinha. Me disseram que dá no mesmo, né? É, só que não dá no mesmo não, dona Marta. Sabe que a senhora pode ter estragado o motor da máquina? Ah, não. É, lubrificação é uma coisa muito importante e que tem que ser feita segundo critérios técnicos. Olha, tem hora certa para lubrificar, óleo certo, tudo isso, viu? E se você se ligar, na teleaula de hoje, você vai aprender muita coisa importante sobre esse assunto. Hoje, você vai entender o que é lubrificação e quais os seus objetivos. Vai aprender que existem lubrificantes com diferentes características. E vai ver que cada máquina usa um lubrificante específico. Não saia daí, hein? A lubrificação é um assunto da maior importância. Qualquer profissional da área metal-mecânica precisa ter boas noções sobre o uso de lubricantes. A teleaula já está começando. E aí, Tito, o que você está fazendo? Ô, Caio, eu estou praticando aqui um pouco da lubrificação industrial. Eu li nossa aula de lubrificação e aí eu percebi que a gente não pode deixar nenhuma máquina sem óleo. Mas será que é assim mesmo? Só ir colocando óleo e tudo bem? Não, mas que mal que pode ter? Mas não sei, a gente nem sabe direito ainda o que é a lubrificação. É, Caio, talvez você tenha razão, né? Acho que o melhor mesmo é a gente saber o que é a lubrificação. Claro. E você, tá nessa? Então vamos ficar por dentro da lubrificação. Quando duas peças sólidas funcionam em contato, o atrito é inevitável, principalmente se as peças não estão lubrificadas. E lubrificar significa justamente isso: introduzir uma substância entre essas duas superfícies, de modo a diminuir o atrito. Depois de lubrificadas, as peças não mais entram em atrito uma com a outra. O atrito passa a ser entre cada uma das peças e a camada de lubrificante que se formou. O atrito, que antes era entre duas superfícies sólidas, passa a ser entre uma superfície sólida e um fluido, ou lubrificante. E é claro que esse atrito entre uma superfície sólida, no caso a engrenagem, e um fluido, o lubrificante, é menor que o atrito entre duas superfícies sólidas. Bom, esse é o princípio de toda e qualquer lubrificação. Mas só existe lubrificação com lubrificante. E ao contrário do que muita gente pensa, existem lubrificantes em vários estados físicos. Ou seja, você pode ter um lubrificante gasoso, como o ar, ou líquido, como os óleos, semissólidos, como as graxas, e sólidos, como a grafita ou o talco. Todos eles são lubrificantes. Mas é claro que os mais comuns são mesmo os óleos e as graxas. Vamos começar a estudar os lubrificantes pelos mais comuns. Vamos começar conhecendo os vários tipos de óleos. Nós podemos classificar os óleos de acordo com sua origem. Temos os óleos minerais, que são derivados do petróleo. Os óleos vegetais, que, como o nome já diz, vêm de sementes como soja, milho e girassol. Os óleos animais, que são extraídos de animais como as baleias e o bacalhau. E os óleos sintéticos, que são fabricados a partir de substâncias químicas como os silicones e as glicerinas. Agora, mais importante do que conhecer os tipos diferentes de óleo é saber que cada um deles é adequado a uma aplicação específica. Já entendi.
Você quer dizer que o meu óleo de cozinha só serve para cozinhar e não para lubrificar? É aí que a senhora se engana, dona Marta. Os óleos vegetais, como esses usados em cozinha, eles também servem como lubrificantes, só que em condições bastante particulares. É que como os óleos vegetais e animais eles têm uma baixa resistência à oxidação, eles normalmente são usados associados a outros tipos de óleo. Aí sim, eles podem ser usados como lubrificantes de máquinas. Ah, então se eu misturar o óleo de cozinha com outro óleo, tudo bem? Não, também não é assim. Vai depender das especificações da máquina que vai ser lubrificada. Essa é uma noção importante. Cada máquina foi projetada para receber um lubrificante específico. E se você oferecer um lubrificante diferente daquele recomendado pelo fabricante, aí o risco é todo seu. Agora eu estou começando a entender. Também você fica com esse palavreado técnico, a gente demora para entender, não é? É, dona Marta, mas eu não posso fazer nada. O palavreado é técnico mesmo. Mas agora que a senhora já entendeu isso, vai ficar bem mais fácil a senhora entender o resto. Voltando aos óleos, me responda uma coisa. A senhora sabe qual é o tipo de óleo mais usado? Se o mineral ou o sintético? Não. Eu só sei que o vegetal e o animal são pouco usados, como você mesmo disse. É. E os óleos sintéticos também são pouco usados porque são muito caros. O mais comum na indústria são os óleos minerais mesmo, esses derivados de petróleo. Nani, sabe que tipo de óleo se deve comprar para lubrificar a máquina? É fácil, é só ficar de olho nas especificações. Ou, em outras palavras... As especificações são informações que identificam os óleos de acordo com suas características. Essas informações são fornecidas pelos fabricantes depois de submeter os produtos a uma série de ensaios. Os óleos passam por ensaios de viscosidade, que é a resistência ao escoamento oferecida pelo óleo, ensaios de ponto de combustão, de densidade, entre outros. É a partir dos resultados desses ensaios que a gente tem como avaliar se o óleo é adequado para este ou para aquele tipo de lubrificação. Agora, você já está por dentro dos óleos. Então, chegou a hora de botar a mão na graxa. É isso mesmo. Agora, a gente vai começar a estudar as graxas. Mas, afinal de contas, o que é graxa? Graxas são compostos lubrificantes semissólidos, formados por uma mistura de óleo, aditivos e sabões metálicos. É claro que as graxas que a gente usa no sapato são diferentes das graxas que a gente usa na lubrificação. Aliás, assim como os óleos, existem diferentes tipos de graxas. A diferença entre elas está no sabão. Como você viu, as graxas são compostos que levam sabões metálicos. E é de acordo com esses sabões que elas são classificadas. Assim, temos a graxa à base de alumínio, à base de cálcio, à base de sódio, à base de lítio, à base de bário e a graxa mista, que é resultado da mistura de vários desses sabões. E do mesmo jeito que os óleos, as graxas também têm suas especificações, que são determinadas depois de ensaios. Só que no caso das graxas, os ensaios procuram medir características como a consistência, a adesividade e o ponto de fusão, entre outras. É claro que existem outros tipos de graxas, como as graxas sintéticas. Mas o importante é você saber que cada uma das graxas que a gente viu tem características específicas. Você encontra uma descrição dessas características no seu livro. Ô Tito, oi. A gente tava boiando mesmo, viu? Você viu quanta coisa tem pra gente ver ainda sobre lubrificação? Exatamente, hein? Pensa que o óleo era o mais indicado para aquele tipo de máquina. Mas você viu quantos tipos de lubrificantes? Tem muito mais, ó. Esse, por exemplo, aqui, parece que não, mas é um lubrificante. É a grafita. Esse aqui é a parafina. Esses outros dois são outros tipos de lubrificantes. É isso aí. Até agora a gente já estudou os lubrificantes líquidos, como os óleos, e os semissólidos, como as graxas. Essas duas substâncias aqui são exemplos de lubrificantes sólidos. Deixa eu ver aqui, Tito. Olha só, algumas características desses lubrificantes. Por exemplo, eles têm uma grande estabilidade em altas temperaturas, alto índice de adesividade e não têm impurezas abrasivas, que podem comprometer o desempenho da lubrificação. E é por essas e outras características que muitas vezes eles são misturados a outros lubrificantes para melhorar o desempenho. Tá tudo aqui.
Quer dizer que muitas vezes esses lubrificantes sólidos servem como aditivos para outros lubrificantes? Bem, agora você já conhece um pouco mais sobre lubrificantes. Já viu que eles podem ser gasosos, líquidos, semissólidos ou sólidos. E viu que os mais comuns são mesmo as graxas e os óleos. Além disso, você reparou que existem diferentes tipos de lubrificantes para diferentes aplicações? Bom, depois de aprender tudo isso sobre os lubrificantes, está na hora de ver como acontece de fato a lubrificação. A partir de agora, você vai ver alguns exemplos de lubrificação em algumas máquinas. Fique ligado. E vamos começar vendo como deve ser feita a lubrificação de mancais de rolamento, como os dessa máquina aqui. Os mancais podem ser lubrificados com óleo ou com graxa. Ao utilizar graxa na lubrificação dos mancais, recomenda-se encher a caixa até 1/3 ou a metade do seu espaço livre. Se a lubrificação for feita com óleo, o nível deve ser mantido baixo, não excedendo o centro do corpo rolante inferior. A troca do óleo depende da temperatura em que o mancal trabalha e o grau de poluição do ambiente. Maior a temperatura, mais poluição, menos durabilidade para o óleo. Isso que a gente viu foi apenas um exemplo. A gente lubrificou um mancal de rolamento. Para outros tipos de mancais, a lubrificação também tem que ser diferente. Os detalhes dos outros tipos de lubrificação você confere no seu livro. Quer dizer que dependendo da máquina, o jeito de fazer a lubrificação também muda? Muda sim. Por exemplo, essa sua máquina de costura aqui, ela deve ter engrenagens fechadas. Ou seja, as engrenagens elas estão protegidas dentro de uma caixa. A gente vai ter que usar um óleo capaz de formar uma película que evite que as saliências microscópicas das superfícies das engrenagens se toquem diretamente. E também vai ter que levar em consideração a temperatura em que a máquina trabalha, o tipo de engrenagem que ela usa, etc, etc, etc. E eu achando que óleo de cozinha resolvia. E essas engrenagens aqui, Caio, como é que elas são lubrificadas? Bom, Tito, elas são chamadas de engrenagens abertas, porque estão em contato com o meio ambiente e não estão dentro de nenhuma caixa. Certo. Dá só uma olhadinha. Esse tipo de engrenagem deve trabalhar com películas de lubrificantes bem finas entre os dentes das engrenagens. É que a lubrificação só deve ser feita periodicamente. No caso de engrenagens abertas, a lubrificação deve levar em conta, entre outras coisas, a temperatura, as condições ambientais e o material de que as engrenagens são feitas. Um outro tipo de máquina que você pode ter que lubrificar é uma máquina-ferramenta como essa aqui. Nesse caso, uma máquina CNC. Bom, esse tipo de equipamento está ficando cada vez mais sofisticado e cada vez mais diversificado, com cada fabricante usando as suas próprias especificações. Por isso, na hora de lubrificar uma máquina como essa, o melhor é consultar o manual do fabricante da máquina. Esses foram apenas alguns exemplos de máquinas e de como elas podem ser lubrificadas. Você já sabe que os métodos de lubrificação e os lubrificantes variam de máquina para máquina. Mas, de modo geral, toda máquina tem 3 elementos que devem ser lubrificados. Vamos ver quais são? Os elementos de apoio sempre precisam ser lubrificados. Esses elementos são os mancais, as guias, os ressaltos e outros. As engrenagens também, de dentes retos, helicoidais, engrenagens internas, externas, enfim, engrenagens de um modo geral pedem lubrificação. Finalmente, os cilindros em geral, que estão sempre presentes em motores e compressores. Muito bem, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a lubrificação é um item fundamental em qualquer indústria e que existem critérios técnicos para lubrificar máquinas e equipamentos. Você aprendeu que existem diferentes tipos de lubrificantes, projetados para diferentes tipos de lubrificação, cada um com suas características. Por fim, você viu alguns exemplos de máquinas e de suas respectivas lubrificações. Nanias, você está demorando muito. Eu tenho que fazer o almoço. Quando ficar pronto, você me avisa, tá bem? Obrigada. Dona Marta, nem me convidou para o almoço. Bom, deixa eu acabar isso, que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. E você também. Não esqueça de pegar seu livro e estudar tudo o que a gente viu hoje. Bons estudos e até a próxima.
Muito bem. Então, vocês já tiveram aí uma pequena amostra do que é lubrificação. Então, a lubrificação está ligada diretamente ao atrito. Sim, diretamente ao atrito. Então, vamos conversar a respeito disso. Vamos entrar um pouco mais fundo a respeito disso. Deixa eu pegar aqui a aula certa. E já vamos trabalhar. Não, é essa aqui. Isso. Carregando o PDF, ou melhor, o PowerPoint. Vamos entrar aqui, tem todo aquele procedimento para a gente fazer as coisas, senão não funciona. Eu acredito que vocês estão enxergando. Enxergam? Acredito que sim. Estão vendo? Ótimo, então vamos trabalhar. Muito bem, então define-se lubrificação como sendo, eu vou ampliar aqui, define-se lubrificação como sendo a redução do atrito por meio da inserção de uma substância entre duas ou mais superfícies que estão se movendo entre si. Esse movimento pode ser linear, esse movimento pode ser circular, não importa. Mas que substância é essa? Bom, pode ser um sólido, por exemplo, grafite. Grafite, professor, é grafite. Fechadura, geralmente é lubrificada com grafite. Mas grafite é lubrificante, é um dos melhores que existe. Agora, cuidado. Não é para pegar carvão de churrasco, moer e colocar dentro da fechadura. Grafite, geralmente, é raspa de lápis preto, é pó de lápis preto. Grafite é a espessura quase de um talco, de tão fininho que é. De tão fininho que é. Então não é qualquer coisa que se pode usar como lubrificante à base de grafite. Então, existe aí o grafite lubrificante, e é sólido. É um pó bem fininho, mas é sólido. A graxa, que é usado em locais onde eu não posso usar o óleo, tá ficando louco, professor? Que lugar é isso? São esses? São lugares abertos. São lugares expostos a umidades e a intempéries. São lugares que eu não posso fechar para manter o óleo lá dentro. Então eu utilizo a graxa. A graxa, alguns autores a classificam como sendo um lubrificante sólido. Outros, algo intermediário. O que é isso? Nem sólido nem líquido. É uma pasta. É uma pasta. Então, fica no semissólido. Onde que eu vou usar a graxa? Nesses lugares abertos. E a graxa, nós vamos ver mais para frente, tá? Ela não tem só a função de lubrificação, ela tem outras funções também. Como o que, por exemplo? Proteção. Proteção contra a corrosão. Mas é um dos melhores lubrificantes que existe. Depois eu vou contar para vocês, na hora que a gente falar de graxa, eu vou contar para vocês um case real a respeito de graxa. Algo que eu passei na vida profissional. E que pode acontecer com vocês. Pode ser um líquido, óleo é lubrificante, não tenha dúvida. Água. Claro. Vocês acham que a broca do dentista que corta o dente é lubrificada ou o quê? A água.
ou pode ser um gás. O ar é um lubrificante. Duvideu dó. Quem já foi em Playland já brincou com aquela mesa onde corre o disco. Você tem duas empunhaduras, um para cada oponente, e um disco que desliza em cima de uma mesa para você fazer o gol do outro lado. Quando você põe a ficha ou põe o cartão lá, um jato de ar de baixo para cima faz com que o disco deslize mais suavemente. O ar está sendo usado como um lubrificante. Eu tenho aí um colchão de ar funcionando como lubrificante. Então, o lubrificante, não importa se é um sólido, se é um líquido ou se é um gás, ele vai substituir o atrito seco pelo atrito fluido, aonde eu tenho o deslizamento da superfície contra o lubrificante e do lubrificante contra a outra superfície. Tá? Muito bem. Atrito é uma coisa tão importante que o estudo dele é muito aprofundado. E como ele é muito aprofundado, vocês têm livros aí de física e de engenharia que estudam o atrito de forma bastante profunda. E o atrito foi classificado. Classificado, sim, foi classificado. Você tem, por exemplo, o atrito seco de deslizamento, que é esse que está sendo mostrado aí na tela, onde eu tenho o movimento se realizando da esquerda para a direita, e como o contato entre os dois blocos é direto, não tem nada entre eles, eu tenho o atrito seco se opondo ao movimento. Opa! Quer dizer que o atrito é uma força? Sim, senhor. Uma força que se opõe ao movimento? Sim, senhor. Por isso que a gente calcula sempre a força de atrito. Mas eu posso também ter o chamado atrito seco de rolamento. Nesta situação, nós temos aí o movimento de rolamento desse disco ou dessa esfera ocorrendo da esquerda para a direita e a força de atrito se opondo. Tá? Professor, o atrito é sempre prejudicial ao movimento? Olha, essa afirmação é perigosa. Por quê, professor? Porque eu já tive casos onde o aluno, eu perguntei isso, o aluno falou, sim, o atrito é sempre ruim. Atrito é ruim para o movimento. O bom seria se não houvesse atrito. Eu não precisaria de lubrificante, eu não precisaria substituir peças que foram danificadas por conta do atrito. O atrito é um dos maiores provocadores de desgaste na mecânica. Concordo. Só que tem uma coisa. Sem atrito, você nem andaria a pé. Sem atrito, você não andaria de carro. Não é por causa do freio, não. Você não tracionaria, o teu carro não andaria para frente. E você não andaria a pé. Ué, por que isso? Sairia voando? Acha mesmo, Matheus? Tem certeza do que você está falando? Eu te digo que está errado. Se você não tivesse o atrito entre a sola do sapato e o piso, você não ficaria nem em pé. Você não ficaria nem em pé.
A experiência é muito simples. Vá para um piso bem ensaboado e veja se você fica em pé. Tenta andar num piso ensaboado. Ponha óleo na pista, no pneu do veículo, na roda de tração, e veja se o carro consegue sair. O atrito ele é necessário para que haja um movimento em determinadas situações. Então é preciso tomar cuidado, não se pode generalizar. Apesar dele provocar desgaste, apesar dele provocar aquecimento, apesar de, em alguns casos, ele ser prejudicial ao movimento, em outros, ele é absolutamente necessário. Como, por exemplo, o simples ato de caminhar sobre o piso. Tá claro isso? Sim ou não? Perfeito. Muito bem. Quando nós trabalhamos com atrito fluido, ou seja, nós colocamos uma camada de lubrificante entre as superfícies, esse atrito diminui. Obviamente, o lubrificante foi feito para isso. Então a gente chama de atrito fluido aquele que tem a camada de lubrificante entre as superfícies em contato, seja um atrito de deslizamento, como é o caso da figura à esquerda, que é essa daqui, seja o caso de atrito de rolamento, como é o caso da direita. Tá? Muito bem. E a origem do atrito? Qual é? A origem do atrito são as imperfeições que existem entre as superfícies. Senhores, não se iludam. Não se iludam. Por mais polidas que duas superfícies podem ser ou aparentar, existem rugosidades. Não existe rugosidade zero. Com EAD Uninove, distância não é um problema. Toda superfície, por mais polida, brilhante e lisinha que ela possa parecer, ela apresenta rugosidade. E a rugosidade, ela é caracterizada pelos dentes e vales entre as superfícies. Dependendo da situação, sim. É o que eu estava explicando. O lubrificante, ele pode prejudicar o movimento. Se o sabão é o lubrificante do piso, você não consegue andar. Se você colocar óleo no asfalto, o carro não consegue tracionar, ele nem sai do lugar, a roda fica girando em falso. Então, cada caso é um caso. Existem casos onde o movimento só ocorrerá se houver atrito. Então, voltando lá à nossa origem do atrito, as origens do atrito, não há superfície sem rugosidade. E o contato entre os dentes e os vales das superfícies em contato é que gera o atrito. É isso que gera o atrito. Então, é o contato entre esses dentes e esses vales, ou entre dente e dente, é que gera o atrito. É a chamada aspereza. Toda superfície apresenta uma aspereza. Maior
ou menor, mas apresenta. Não existe 100% de... eu vou usar uma palavra que não existe, mas dá para entender, de lisura. Não existe uma superfície 100% lisa. Todas têm uma certa aspereza que provoca o atrito. Tá? E esse atrito, ele provoca alguns efeitos. Efeitos, professor? Sim, senhor. O chamado desgaste. O desgaste ocorre principalmente quando eu tenho cisalhamento. O que quer dizer cisalhamento, professor? Cisalhamento vocês já estudaram. Cisalhamento o que é? São os cortes, as forças cortantes. E na figura aqui da esquerda, essa daqui, ó, a gente pode ver claramente duas superfícies de metal duro, ou seja, duas superfícies duras com as suas respectivas rugosidades, se deslizando uma em relação à outra. A de cima, por exemplo, está indo para a direita, a de baixo está indo para a esquerda. Como eu tenho dentes e vales ali, os dentes da de cima vão pegar nos dentes da de baixo, e o que vai acabar acontecendo? Uma quebra. Vou ter uma quebra. Quebra dos picos. E isso vai provocar o quê? Desgaste. Agora, se eu tenho já um material duro contra um material mole, o que o pico do material duro vai fazer? Vai desbastar o material mole. Vai usinar o material mole. Mas é também uma forma de desgaste. Por quê? Tanto num caso como no outro, o que eu vou ter? Perda de material. Eu tenho perda de material. Se eu tenho perda de material, é desgaste. E se esse processo é contínuo, o que vai acontecer? A espessura dos meus materiais vão diminuindo. Até um ponto, eu não posso mais utilizá-los. Então, o cisalhamento geralmente gera desgaste. Ok? Perguntas até aqui? Alguma? Nenhuma? Vou entender que sim. Está tudo em ordem. Maravilha. Então, sigamos o enterro. Mas existe um outro caso onde o atrito provoca a chamada adesão. Epa, o que é isso? Em toda a peça, existem alguns lugares onde eu tenho dois patamares bem pequenininhos que acabam se tocando. Esses patamares atritando vão gerar o quê? Zonas de calor. E essas zonas de calor, essas zonas de calor vão provocar o quê? Vão provocar adesão, ou seja, eu vou ter uma solda nessas regiões. O pessoal costuma chamar isso de solda a frio. Eu não gosto muito desse nome. Mas é um nome bem utilizado, muito utilizado. É um nome muito utilizado, essa expressão solda a frio. Mas tá aí, né? Não tem muito o que fazer. Então tá aqui.
O atrito também pode provocar a chamada solda a frio. Vamos seguir. Tem até processo de soldagem que utiliza atrito, é chamada solda por atrito. Você esfrega duas superfícies uma contra a outra, até provocar o derretimento das duas. Gera tanto calor que uma derrete. As duas derretem. Derretem e se misturam, formando o quê? Formando uma solda. Muito bem, seguindo. Desgaste, então, é aquilo que a lubrificação tenta combater, né? Ela elimina o desgaste? Não. Essa é uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito claro quando a gente fala de lubrificação. A lubrificação, ela não consegue, embora seja o objetivo, ela não consegue eliminar o desgaste. Ela não consegue eliminar o desgaste. Ela consegue reduzir a velocidade do desgaste. Desgaste vai haver. Mesmo com lubrificação? Sim, senhor. Por quê? Porque a lubrificação ela não consegue zerar o atrito. Eu não consigo zerar o atrito. Eu não consigo transformar o atrito em zero. Eu consigo reduzi-lo. Reduzi-lo bastante, mas não eliminá-lo. Então o desgaste vai haver. Sem lubrificação, mais severo. O desgaste é mais severo. Com lubrificação, eu vou até colocar mais uma palavra aqui. Com lubrificação eficiente, o que eu vou ter? O desgaste é mais lento, mas vai ter também. Então, não se iludam de que a lubrificação vai eliminar o desgaste. Não vai. Vai apenas reduzir a sua velocidade. Quando bem feito. Porque se tiver mal feito, não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma porcaria. Se não for pior. Existem casos de lubrificação onde o uso do produto errado piorou a situação ao invés de melhorar. Dá um exemplo, professor? Eu dou. Um exemplo que está acontecendo aí muito e está sendo muito falado na mídia. Os benditos dos motores aí que tem correia lubrificada a óleo, a correia de distribuição, a correia do comando de válvulas lubrificadas a óleo. Existe aí uma guerra que foi travada aí entre algumas correntes de pensamento que afirma que a correia não presta. O outro lado diz que o problema é o lubrificante. Bom, e aí? O que está acontecendo? O que acontece é que essas correias têm que ser lubrificadas por um produto específico. O óleo que tem que ser usado nesses motores é um óleo, um produto especial, obviamente mais caro. E tem gente que, por ignorância, por não saber, ou para economizar, coloca um outro produto que não tem as características necessárias. Resultado, a correia se esfacela em muito pouco tempo. E quando ela se esfacela, ela solta um monte de pedaço que entope a lubrificação do motor e destrói o motor. Ok? Então não basta fazer, tem que fazer direito. E mesmo assim, o que nós vamos conseguir fazer é diminuir os efeitos da lubrificação, do desgaste. Tá? Bom, e quais são os tipos de desgaste que tem, professor? É só um?
Lamentavelmente não. Vamos falar um pouquinho sobre o desgaste, de acordo com esses dois autores aqui, o Moura e o Carreteiro, que são tidos aí como os maiores entendidos aí em lubrificação. Olha só o que nós temos aí. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar vocês aqui, reduzir. Isso. Agora eu projeto de novo. Então, eu tenho desgaste. Olha quantos tipos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos diferentes de desgaste. Pô, professor, pensei que desgaste era desgaste. Mais ou menos. Não é assim, não. Eu tenho desgaste por abrasão, ou seja, eu tenho partículas de um material abrasivo, por exemplo, areia, poeira, que se encontra contaminando o óleo lubrificante. O lubrificante, então, que era para proteger... Com EAD Uninove, distância não é um problema. O atrito, ele acaba se tornando um gerador de atrito? Sim, senhor. Se você colocar partículas abrasivas no lubrificante, ele se torna um gerador de atrito. Tá? É o chamado desgaste por abrasão. Isso é muito utilizado, sabe onde? Isso aí, essa característica, é muito utilizado, sabe onde? Em polimento. A beleza das peles negras merece um cuidado em só relação pra à correia banhada a óleo, que era melhor deixar como antes. Para você entender o que acontece, você tem que entender o porquê ela foi criada. A tua pergunta é boa, mas você tem que entender por que ela foi criada. Ela foi criada nos anos 90, na Europa, pela Ford, para reduzir o ruído. Reduzir o ruído. Os outros métodos de transmissão, os outros métodos de sincronização de motor, de válvula, eram muito ruidosos. O europeu não gostou, reclamava. Então o que eles fizeram? Criar essa correia banhada a óleo. Funciona muito bem desde que você use o produto certo. Ok? Então vamos continuar o nosso assunto aqui. Então, o desgaste por abrasão, em determinadas situações, é claro que ele não será bem-vindo. Eu não quero, por exemplo, dentro do motor, eu não quero um óleo lubrificante carregado de impurezas abrasivas, que em vez de proteger o meu motor contra o desgaste, ele vai me comer todas as peças lá por dentro que estiverem em contato com esse óleo. Mas em outras situações, ele é bem-vindo. Dá um exemplo, professor, do polimento. Polimento nada mais é do que você provocar um pequeno desgaste numa superfície a fim de remover os riscos dela. Então você usa um material abrasivo bem fininho, de baixa granulometria, por exemplo, um talco. Talco? Talco é abrasivo? Talco é para passar em bumbum de nenê para evitar a assadura. Dependendo da situação, ele seca. O objetivo do talco é secar. Mas se você atritar, aquilo lá é abrasivo. Vai queimar. Então você pega, por exemplo, um talco, dissolve ele
num lubrificante, pode ser um óleo de baixíssima viscosidade, um óleo bem fininho, esfrega esse material com uma espuma sobre uma superfície, e esse talco ele vai tirar riscos bem finos, bem pequenos dessa superfície e vai provocar um brilho. É o chamado polimento. É uma forma de usinagem. Por quê? Porque eu estou retirando o material. Então, o desgaste por abrasão, por vezes, ele é benéfico. Ok? Está entendido? Bom, existe também o chamado desgaste por desalojamento. Bom, e o que quer dizer isso? O que vem a ser isso? O desgaste por desalojamento, eu retiro um pedaço de material de um determinado ponto da peça e coloco em outro. Tá brincando? Não, não tô não. Tô falando muito sério. Isso existe. Você arranca o pedaço por atrito, o pedaço de metal sai de um lugar e vai parar em outro. Ele sai de um lugar, ele é descascado num lugar e depositado em outro. Uma outra forma de desgaste é a chamada corrosão. Geralmente por contaminação química. Aqui no caso, o carreteiro colocou como sendo contaminação ácida. Uma outra forma é a chamada edentação. Eu formo um dente, ou seja, eu tenho lá duas superfícies se atritando, em contato, entra um material mais duro ali e forma um dente, rasga um dente na superfície. Ou a fricção, que são indentações polidas, ou a erosão, ou a fragmentação, ou a esfoliação, ou o estriamento, ou a cavitação. Tudo isso são formas de desgaste, e nem todas elas são maléficas. Como assim, professor? Existem processos industriais que levam como base, têm como base esses desgastes. A usinagem é um. Usinagem, polimento, a cavitação é como se faz limpeza de metais hoje em dia, de joias. É feito por cavitação. Em determinadas situações são indesejáveis, em outras desejáveis. A chamada cuba de ultrassom, a limpeza por ultrassom, nada mais, nada menos é do que a provocação de cavitação na peça. A cavitação, ela arranca o material que é a sujeira da peça. Se você deixar muito tempo, com certeza que vai acabar também com a peça. Da mesma forma, a corrosão, né? Tem um caso, eu vi, esse também eu conheci. Nos anos 90, os veículos ainda usavam carburador, né? E esses carburadores ficavam muito sujos, ficavam muito carbonizados. E a única forma que se conhecia naquela época, hoje não mais, para se limpar, era botar o carburador, que é feito de zamac. Zamac é uma liga de zinco. Zinco, alumínio, cobre e outros metais, magnésio. E colocar a peça de zamac dentro de um descarbonizante. Na verdade, um banho ácido. Você deixava lá por 30 minutos, 40 minutos, tirava e lavava com água e estava limpinho. Por quê? Porque o descarbonizante, esse ácido, ele corroía o carbono, a sujeira. E deixava bonito, brilhante, ficava legal.
Mais de um caso eu vi do sujeito que pendurava, aquilo você pendurava o carburador dentro do descarbonizante com um arame. Você fazia um arame grosso, fazia um gancho, amarrava no carburador e botava o carburador dentro da lata de descarbonizante. Ele era preto, então não dava para ver o que estava acontecendo lá dentro. Mais de um caso eu soube, eu vi alguns até. O sujeito pendurava o carburador antes do almoço para limpar, saía para almoçar, 1h30 depois ele voltava, quando tirava o arame, só tinha o arame, né? O carburador tinha ido embora. É dissolvido. De tão forte que era o banho. Então corroeu, sim, corroeu tudo. Não sobrou nada. Ok? Então, dependendo do processo, sim, o desgaste ele é bem-vindo. Muitos processos industriais são a base do desgaste. Então não é tudo ruim. Mas quando a gente fala de máquinas em movimento, sim, ele é indesejável. E lubrificar, como a gente já tinha falado, é inserir um material, uma película de lubrificante, um filme de lubrificante. O que é um filme, professor? Filme é uma camada muito fininha, de alguns microns de espessura, entre as partes em contato, para reduzir esse atrito. Tá? A gente chama de filme. E a lubrificação, a formação desse filme, pode-se ocorrer de duas formas: a hidrostática e a hidrodinâmica. São duas formas totalmente diferentes de ocorrência da formação do filme de lubrificante. Ok? Muito bem, senhores. Perguntas até aqui? Vamos lá. Temos 26 pessoas na sala, 27 comigo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Nenhuma? Tudo tranquilo? Daiane também não. O resto do povo foi assistir novela? É isso? Deixa logado aí, vai assistir novela? Por sinal, eu acabei de fazer uma besteira muito grande. Ai, meu pai. Agora eu corrigi o problema. Agora eu corrigi o problema. Tudo ok. Sem dúvidas, então. Então, beleza, senhores. Vamos, então, fazer aquela nossa parada. Vamos fazer a nossa parada. Quem quiser fumar uma pedra, vai. Quem quiser comer, vai. Quem quiser beber, vai dar uma olhada lá na novela. Daqui a pouco nós estamos de volta.